A figura histórica conhecida como Magda Goebbels veio ao mundo em 11 de novembro de 1901, no coração do Império Alemão, Berlim. Seu pai, Oskar Richel, era um renomado engenheiro e empreiteiro de sucesso, enquanto sua mãe, Augusta Behren, pertencia a uma família de origem modesta. O destino, no entanto, reservou a Magda um início de vida marcado por instabilidade. Seus pais não eram casados quando ela nasceu, e embora tenham se unido formalmente mais tarde, a relação desfez-se antes que a menina completasse 4 anos. Sem irmãos e em uma época em que divórcios ainda eram raros, Magda cresceu em meio a um ambiente familiar fragmentado, onde a ausência de laços estáveis deixaria marcas profundas em sua formação. Em 1906, com apenas 5 anos, ela foi enviada à Colônia, no oeste da Alemanha, onde seu pai havia se estabelecido por motivos profissionais. Sua mãe, incapaz de sustentá-la sozinha, não teve alternativa a não ser confiar sua criação ao ex-marido. Mas esse arranjo durou pouco. Em 1908, Augusta casou-se novamente, desta vez com Richard Friedlander, herdeiro de uma abastada família de comerciantes judeus especializados em artigos de couro, com negócios espalhados pela Europa Central e Ocidental. Friedlander, que vivia principalmente em Bruxelas desde o final do século XIX, levou a família para a capital belga. Magda então foi chamada para viver com eles, sendo formalmente adotada pelo padrasto e passando a carregar seu sobrenome judeu, um detalhe irônico para quem, décadas depois, seria celebrada como a primeira-dama do regime nazista. Sua educação, no entanto, seguiu um caminho distinto. Matriculada no prestigioso Colégio das Ursulinas em Vilvoorde, próximo a Bruxelas, Magda recebeu uma criação estritamente católica, alheia às suas raízes judias por adoção. Há quem sugira que em contatos esporádicos com o pai biológico na Alemanha, ela tenha desenvolvido certo interesse por pensamentos budistas, uma excentricidade em uma Europa onde filosofias orientais eram vistas como mero objeto de estudo acadêmico, jamais como práticas a serem incorporadas ao cotidiano. A tranquilidade relativa dessa fase, porém, ruiria em 1914. A tensão acumulada entre as potências europeias explodiu em conflito aberto após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na Bósnia. Em questão de semanas, a Alemanha invadiu a Bélgica como parte de sua estratégia para atacar a França, forçando a família Friedlander a abandonar Bruxelas e retornar a Berlim. O casamento de Augusta e Richard, já abalado, não resistiu ao turbilhão da guerra. Até o final daquele ano, eles estavam divorciados e Magda, mais uma vez, viu-se sob os cuidados de uma mãe solteira, em uma Berlim que começava a sentir os primeiros efeitos da devastação que se avizinhava. Foi nesse contexto conturbado que Magda travou amizade com Liza Arlozorov, jovem de uma família judia ucraniana que havia fugido dos pogroms antissemitas no Império Russo em 1905. Os Arlozorov, como muitos refugiados judeus da época, foram obrigados a permanecer em Berlim durante a guerra, sob risco de deportação. Por intermédio de Liza, Magda conheceu seu irmão, Ayin, um socialista convicto e defensor ferrenho do sionismo, que sonhava com o retorno do povo judeu à Palestina para fundar um Estado próprio. À medida que a Primeira Guerra chegava ao fim, em 1918, e a derrota da Alemanha e de seus aliados se tornava inevitável, a ideia de um lar judeu no Oriente Médio, agora livre do domínio otomano, ganhava força. Magda, por sua vez, envolveu-se romanticamente com Ayin, um relacionamento que perduraria pelos anos seguintes. Esse vínculo afetuoso com uma família judia e com as causas sionistas parece contradizer a imagem posterior de Magda como uma antissemita radical, tão comum entre muitos europeus da primeira metade do século XX. Enquanto isso, a Alemanha afundava no caos. A derrota na guerra, selada em novembro de 1918, abriu espaço para levantes comunistas e nacionalistas extremados em cidades como Berlim e Munique. Grupos como o Partido Nacional do Povo Alemão e o Partido dos Trabalhadores Alemães, este último, embrião do futuro Partido Nazista, alimentavam um discurso inflamado contra judeus e comunistas, acusados de trair a pátria. O Tratado de Versalhes, imposto pelos vencedores, agravou ainda mais a crise. A Alemanha foi despojada de territórios, sobrecarregada com reparações de guerra impagáveis. Teve seu exército reduzido a uma sombra e viu suas regiões industriais mais ricas, como Ruhr, ocupadas por tropas francesas e belgas. O resultado foi uma década de agitação política com veteranos de guerra desiludidos e uma população ávida por culpar inimigos internos, especialmente judeus, pela humilhação nacional. Magda, no entanto, parecia imune a esse clima de ódio. Em 1920, aos 19 anos, ela conheceu Günther Quandt, um industrial alemão quase 2 décadas mais velho,
que havia enriquecido durante a guerra fornecendo uniformes e equipamentos para o exército. Com o fim do conflito, quando investiu seu capital em empreendimentos promissores como a BMW, originalmente uma fabricante de motores de avião para a nascente Força Aérea Alemã. O casamento entre Magda e Günther, celebrado em 1921 após um rápido namoro, marcou o início de uma nova fase em sua vida, agora cercada de luxo e influência. Poucos meses depois, o casal daria as boas-vindas ao primeiro filho, um menino que parecia selar o futuro próspero que Magda tanto almejava. Harald nasceu em 1º de novembro de 1921, mas aquele que parecia ser o início de uma vida familiar estável revelou-se, na verdade, o prelúdio de um casamento fadado ao fracasso. Magda, então com pouco mais de 20 anos, viu-se cada vez mais distanciada de Günther, um homem já na casa dos 40, frequentemente ausente a trabalho. Para agravar a situação, Quan não apenas trazia consigo 2 filhos de um casamento anterior, como também havia adotado 3 crianças após a morte de um amigo, um gesto que, embora nobre, impôs a Magda a responsabilidade repentina de criar 6 filhos enquanto o marido percorria a Alemanha e a Europa em suas viagens de negócios. Aos poucos, o casamento desmoronou. Já no meio da década de 1920, Magda delegava a maior parte das obrigações maternas à vasta equipe doméstica da família, enquanto mergulhava em uma vida social agitada. Berlim, recém-saída do caos político do início dos anos 1920, ressurgia como a capital cultural da Europa, e uma jovem inteligente, culta e sem limitações financeiras como Magda não poderia resistir a seus encantos. Não demorou para que ela se envolvesse em casos extraconjugais, facilidades de um marido ausente e de uma sociedade que, embora conservadora, fechava os olhos para discretas transgressões da elite. Mas a farsa não poderia durar para sempre. Em 1928, Günther descobriu um de seus relacionamentos, desta vez com um estudante mais próximo de sua idade, e sem hesitar, deu início ao processo de divórcio. Para acelerar a separação, em 1929, aceitou um acordo financeiro generoso que deixou Magda, aos 27 anos, não apenas livre, mas também independente e rica. O acordo estipulava ainda que ela ficaria com a guarda de Harald, seu único filho biológico com Quan, até os 14 anos do menino, em 1935, quando então ele seria enviado para aprender os negócios da família sob a tutela do pai. Mas não era apenas seu casamento que ruía naqueles anos finais da década de 1920. A Alemanha, que em 1921 ainda se recuperava das cicatrizes da Primeira Guerra, havia experimentado uma notável retomada no meio dos anos 1920, impulsionada por um boom econômico global que levou historiadores a batizar a época de Anos Dourados. As reparações de guerra tornaram-se gerenciáveis, a economia se estabilizou e o desemprego recuou. Com isso, o apoio a grupos extremistas como os Freikorps e outras organizações ultranacionalistas, que haviam florescido no caos do pós-guerra, esvaiu-se. Um exemplo claro era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, fundado em Munique, na Baviera, em 1920. Embora tivessem ganhado algum segmento nos anos turbulentos do início da década, sua tentativa de golpe em novembro de 1923, o Put da cervejaria, fracassou miseravelmente, sufocada pela falta de apoio popular. Quando o partido foi relegalizado em 1925, mal conseguia ultrapassar a marca de 2% dos votos nas eleições nacionais. Parecia que a Alemanha havia deixado para trás os fantasmas do extremismo. Até que 1929 mudou tudo. Justamente quando Magda assinava os papéis de seu divórcio, o mundo assistia ao colapso da Bolsa de Nova York. Em questão de semanas, o crash de Wall Street enviou ondas de choque pela América e pela Europa, arrasando economias e ceifando empregos, poupanças e esperanças. A Grande Depressão havia chegado, e a Alemanha, ainda asfixiada pelas dívidas de guerra, seria uma de suas vítimas mais brutais. À medida que o desespero se espalhava, os alemães, mais uma vez, voltaram-se para os mesmos políticos radicais que haviam descartado uma década antes. Nas eleições para o Reichstag em setembro de 1930, os nazistas saltaram de míseros 2,6% dos votos em 1928 para impressionantes 18,3%, tornando-se a segunda maior força política do país. Em 1931, seu crescimento era vertiginoso, e parecia que todo alemão ou já havia aderido ao partido ou, pelo menos, comparecia a seus comícios para ouvir Adolf Hitler discursar sobre a salvação da nação. Magda foi uma das primeiras a ser seduzida por essa nova onda.
No verão de 1930, começou a frequentar reuniões nazistas em Berlim, onde ouviu pela primeira vez Joseph Goebbels, o chefe de propaganda do partido e líder regional dos nazistas na capital. Seu talento como oradora a fascinou. Não demorou para que ela passasse a trabalhar como voluntária em seu escritório. Uma anotação no diário de Goebbels, em 7 de novembro de 1930, registra que Magda reorganizava seus papéis. Claramente intrigado, ele começou a cortejá-la, embora o romance não tenha se consolidado de imediato. Foi apenas em fevereiro de 1931 que a relação ganhou contornos mais sérios. Na Páscoa daquele ano, o casal visitou Hitler na Baviera, enquanto Goebbels, astutamente, tentava conquistar a simpatia de Harald, o filho de Magda. À medida que o verão avançava, seu luxuoso apartamento em Berlim tornou-se ponto de encontro para figuras proeminentes do partido, incluindo o próprio Hitler, que por vezes ali comparecia. Era o início de sua imersão em um mundo que em pouco tempo dominaria a Alemanha. No entanto, o relacionamento com Goebbels não era isento de turbulências. Já em abril de 1931, sinais preocupantes surgiram, discussões frequentes, um padrão recorrente em que Magda desaparecia por dias, ignorando suas ligações enquanto visitava amigos ou se distraía com outras ocupações. Goebbels, por sua vez, reagia com ciúmes doentios e tentativas de controle, atitudes agravadas quando descobriu os casos extraconjugais que haviam levado ao fim de seu primeiro casamento. A desconfiança só aumentava com o fato de que Hitler, após conhecê-la, parecia demonstrar um interesse particular por Magda. Quanto desse fascínio era real e quanto era fruto da paranoia de Goebbels, jamais se saberá ao certo. O certo é que entre crises de ciúme e períodos de aparente harmonia, o casal adiantou a data do casamento no outono de 1931. Como observaram biógrafos de Goebbels, havia um motivo curioso por trás dessa pressa. Hitler, tão ansioso quanto o próprio casal para que a união se concretizasse, exercia uma influência sutil, mas decisiva sobre o processo. Afinal, para o Führer, cujas relações amorosas sempre foram envoltas em mistério, a estabilidade de seu principal propagandista era uma questão de interesse estratégico. Era uma dinâmica singular, quase grotesca. Enquanto o Führer mantinha suas próprias relações amorosas envoltas em segredos e ambiguidades, o casal Goebbels assumiria, aos olhos da Alemanha nazista, o papel de uma família modelo, uma espécie de substituto simbólico para a ausência de uma primeira-dama oficial. Essa encenação conveniente permitia que Hitler adiasse, indefinidamente, a ideia de um casamento próprio, algo que, na verdade, nunca chegaria a ocorrer. Mas, independentemente das motivações mais profundas, um fato permanecia inegável. Magda e Joseph estavam determinados a selar sua união antes que o ano de 1931 terminasse. E assim, em um gesto que revelava tanto sua devoção ao regime quanto sua astúcia política, Magda ousou pedir a Hitler que fosse testemunha de seu casamento. O Führer, sempre atento ao valor propagandístico de cada gesto, aceitou sem hesitar. No entanto, os meses que antecederam a cerimônia foram marcados por explosões de fúria tão intensas quanto as paixões que os uniam. Em uma das discussões mais violentas, Goebbels descobriu, e não pôde perdoar, que Magda havia nascido fora do casamento, uma mancha social que, nos anos 1930, ainda carregava o peso de um estigma inabalável. Em outro episódio, o propagandista se viu frente a frente com Günther Quandt, o ex-marido de Magda, que, ironicamente, também havia aderido ao partido nazista nos primeiros anos da década. Goebbels esperava detestar o homem, mas, para sua própria surpresa, não fez. A tensão, no entanto, não demoraria a ressurgir. Dias depois, palavras mal calculadas entre o casal foram suficientes para reacender a discórdia. A qualquer observador externo, os sinais eram claros. Aquele casamento estava fadado ao desastre. Mas Hitler desejava que ele acontecesse. E quando o inverno chegou, Magda soube que estava grávida. Assim, em 19 de dezembro de 1931, sob o céu cinzento de Mecklenburg, a propriedade da família Quandt, adquirida por Magda em seu divórcio, tornou-se o palco de uma cerimônia que selaria não apenas uma união pessoal, mas um pacto político. Hitler, como prometido, esteve presente como testemunha, enquanto a irmã de Goebbels, Maria, assumia o papel de dama de honra. A vida conjugal, no entanto, provaria ser tão turbulenta quanto o noivado. Magda e Joseph se casaram justamente no momento em que o partido nazista se aproximava do abismo do poder absoluto na Alemanha. A filiação ao partido crescia de forma exponencial desde 1931, mas, sem novas eleições para o Reichstag, essa popularidade não poderia ser convertida em dominação política.
Até que em julho de 1932 a oportunidade surgiu. As eleições nacionais transformaram os nazistas na maior força do país, com 37% dos votos e 230 assentos no parlamento. Ainda assim, os partidos centristas tentaram em vão barrar sua ascensão, formando um governo minoritário de tecnocratas. Mas a crise econômica aprofundava-se, e até o início de 1933, o impasse tornou-se insustentável. Foi então que, em janeiro daquele ano, um acordo sinistro foi costurado entre setores da direita e do centro político. Hitler seria empossado como chanceler, enquanto cargos ministeriais estratégicos seriam entregues à figura-chave do nazismo. A ideia era conter o partido por meio de uma coalizão ampla, uma ilusão que duraria semanas. Em questão de dias, Hitler, Goebbels e seus aliados orquestraram uma crise política fabricada, usando-a como pretexto para aprovar leis que lhes concediam poderes para governar por decreto. Até o verão de 1933, a República Alemã estava morta. Em seu lugar, ergueu-se um Estado fascista de partido único, onde a máquina nazista passaria a ditar cada aspecto da vida nacional. Essa ascensão vertiginosa transformaria radicalmente a existência de Magda. Em meados de março, Joseph foi nomeado ministro da Propaganda e Iluminação Pública, um cargo que o colocava no controle de praticamente todos os mecanismos de influência sobre a sociedade alemã. Seu objetivo? Moldar as mentes do povo, alimentando a mito de uma Alemanha pura e poderosa, traída pela derrota na Primeira Guerra e agora ameaçada por inimigos internos, os judeus e os comunistas, pintados como conspiradores em uma guerra de extermínio contra a nação. Para isso, Goebbels mobilizaria todo o arsenal disponível. Rádio, cinema, cartazes, jornais, cada meio seria uma arma na batalha pela hegemonia ideológica. De uma hora para outra, ele se tornou uma das figuras mais poderosas do regime. E Magda, por tabela, ascendeu ao posto de ícone da mulher nazista ideal. Enquanto o marido orquestrava a máquina propagandística do Estado, ela encarnaria o modelo feminino que o regime pretendia impor, a esposa devotada à mãe dedicada, a guardiã do lar ariano. Em discursos e aparições públicas, Magda repetiria um mantra oficial: as mulheres alemãs estão excluídas de 3 profissões, o exército, o governo e a magistratura. Se uma jovem alemã tiver que escolher entre casamento e carreira, será sempre incentivada a se casar, pois é isso que melhor convém a uma mulher. Suas palavras não eram apenas retórica, eram a voz de um sistema que, sob a máscara da tradição, revertia décadas de avanços femininos. Enquanto nações ocidentais ainda debatiam o sufrágio feminino, os nazistas iam além, baniam mulheres de cargos universitários, das esferas médicas, exceto como enfermeiras, e claro, da política. Mas Magda não era apenas uma porta-voz, era a arquiteta de sua própria imagem. Sua influência estendia-se à Liga Nacional Socialista das Mulheres, fundada em 1931 como uma resposta cínica às críticas de que o partido não atraía o voto feminino. Uma vez no poder, porém, a organização transformou-se em um instrumento de doutrinação, promovendo a visão nazista da mulher como mãe e educadora dos futuros soldados do Reich. Magda, é claro, era a figura central desses eventos, discursando em conferências e estampando as páginas da NS Frauenwart, a revista da Liga, que mesclava dicas de culinária e criação de filhos com artigos sobre a necessidade de expansão territorial alemã para o leste. Até 1939, a publicação atingiria uma tiragem de 1,9 milhão de exemplares, enquanto a Liga contava com mais de 2 milhões de membros. Um exército de mulheres condicionadas a ver na submissão doméstica não uma limitação, mas um dever patriótico. E assim, Magda Goebbels tornou-se algo mais do que a esposa de um ministro poderoso. Tornou-se o rosto de uma ideologia que, sob a fachada de um retorno a valores tradicionais, esmagava qualquer vestígio de autonomia feminina. Seu sorriso imaculado escondia uma vida conjugal tão fraturada quanto o regime que ajudava a sustentar. Enquanto o mundo via nela a encarnação da mãe alemã ideal, por trás das cortesias protocolares e das fotografias cuidadosamente encenadas, o casamento Goebbels apodrecia em segredos, traições e uma farsa doméstica que nem mesmo o aparato propagandístico do Reich conseguia disfarçar completamente. Em um regime onde a imagem de família unida era tão crucial quanto as divisões Panzer, a ausência de uma primeira-dama oficial transformou Magda em peça-chave de um teatro político. Hitler, solteiro por cálculo e conveniência, mantinha Eva Braun confinada ao bastidor, uma relação que, embora intensa, era convenientemente invisível aos olhos do público.
Nesse vazio, Magda preencheu o espaço com uma performance tão meticulosa quanto as de seus filhos em filmes de propaganda, a esposa devotada à mãe exemplares, a anfitriã impecável dos saraus que reuniam a elite nazista em sua vila em Chavanenwerder, as cartas que recebia de mulheres comuns, suplicando conselhos, compartilhando angústias ou simplesmente buscando uma conexão com o poder, eram tratadas como se fossem dirigidas à primeira-dama de uma nação que, ironicamente, nem sequer existia nos moldes tradicionais. Mas a fachada tinha rachaduras. Os 6 filhos, Helga, Hildegard, Helmut, Odine, Edvig e Eidrun, cujos nomes iniciados por H, soavam como uma homenagem servil ao Führer, eram exibidos como troféus de uma fertilidade que o Reich celebrava, mas que na prática esgotava Magda. Cada gravidez, cada parto, era um lembrete físico de um papel que ela mesma ajudara a construir, o da mulher como máquina reprodutora a serviço da pátria. Enquanto isso, Joseph Goebbels, o arquiteto das mentiras públicas, vivia uma dupla vida tão cínica quanto suas campanhas. A casa em Berlim que ostensivamente servia como retiro para trabalho, era, na verdade, um antro para seus casos com atrizes, muitas delas estrelas dos filmes que seu ministério produzia para glorificar o regime. O escândalo com Lida Barová, em 1938, foi o ponto de ruptura. Uma atriz tcheca, jovem e carismática, Barová tornou-se a obsessão de Goebbels em um momento em que seu casamento já era uma carcaça de ressentimentos. Magda, por sua vez, não era nenhuma santa. Seu próprio caso com Kurt Ludek, em 1933, havia sido um grito mudo de revolta contra um sistema que a sufocava. Mas quando as infidelidades de Joseph transbordaram para a esfera pública, jantares a dois, rumores nos bastidores do UFA, olhares demorados demais nos eventos oficiais, ela recorreu ao único árbitro que poderia impor ordem, Hitler. O Führer, que dependia da imagem de estabilidade familiar que os Goebbels projetavam, interveio com a frieza de um estrategista. Barová foi perseguida pela Gestapo até abandonar Berlim. Anker, o assessor que se envolveu com Magda em meio ao caos, foi exilado para longe da capital. Uma foto familiar foi rapidamente produzida, Hitler no centro, os Goebbels sorridentes aos seus lados, as crianças como pano de fundo, distribuída aos jornais como prova de que a crise havia sido superada. A verdade, porém, era outra. Após 1938, o casamento tornou-se uma coabitação fria, pontuada por silêncios hostis e ausências calculadas. Magda passava semanas em espaços rurais, supostamente recuperando-se de problemas de saúde na realidade, fugindo de um lar onde a presença do marido era tão opressiva quanto sua ausência. Joseph, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho e em seus vícios, usando o poder como escudo contra a intimidade que nunca soube ou quis cultivar. Os filhos, cada vez mais instrumentalizados como símbolos da normalidade nazista, eram fotografados em eventos, filmados em cenas domésticas fabricadas, enquanto seus pais se afundavam em um pacto de hipocrisia. E assim a família que deveria representar a pureza dos valores arianos tornava-se, ela mesma, um espelho distorcido do regime, bela na superfície, podre por dentro. Magda, a sacerdotisa da maternidade sacralizada, via seus filhos serem transformados em adereços de propaganda. Joseph, o mestre das ilusões, não conseguia nem sequer manter a fachada de um lar feliz. O dinheiro, os 250 mil marcos pelo direito de publicação póstuma de seus diários, os salários inflados, as propriedades que se multiplicavam, comprava luxo, mas não redimia o vazio. Em 1940, quando Eidrun nasceu, o sexto e último filho, a Alemanha já estava em guerra, e o casamento Goebbels, como o próprio Reich, avançava rumo ao colapso com a mesma inevitabilidade com que as bombas aliadas começariam a cair sobre Berlim. A diferença é que, no seu caso, a destruição não veria de fora, veria de uma decisão, e seria total. Enquanto o mundo assistia à escalada implacável de um conflito que prometia ser o mais devastador da história, o casamento Goebbels seguia seu próprio curso de destruição silenciosa. Não que algum dia tivesse sido feliz, a fachada pública, tão meticulosamente construída, escondia uma verdade muito menos gloriosa. Enquanto Magda e Joseph afundavam em um abismo de ressentimentos, a Alemanha nazista, sob a batuta de Hitler, acelerava sua marcha rumo à guerra, não por necessidade, mas por vingança. Desde os primeiros dias do movimento, nos anos 1920, a reversão da humilhação de Versalhes era uma obsessão. E uma vez no poder, os nazistas não perderam tempo. A partir de 1935, o Reich começou a se rearmar de forma descarada.
Hitler e os generais da Wehrmacht anunciaram a conscrição de 500.000 de soldados, um escárnio às cláusulas do Tratado de Versalhes, que limitava as forças alemãs a 100.000 homens. Göring, com seu cinismo habitual, revelou a criação da Luftwaffe, outra violação flagrante. E na primavera de 1936, as tropas alemãs marcharam sobre a Renânia, região desmilitarizada desde os anos 1920. Não era mais uma questão de se haveria guerra, mas de quando. Hitler e seu círculo, incluindo Goebbels, já cogitavam adiantar o cronograma, não mais nos anos 1940, mas ainda na década de 1930. A águia nazista, porém, não se contentaria com migalhas. A ideologia do Großdeutschland, uma grande Alemanha que engoliria austríacos, sudetos e poloneses, era uma fome insaciável. Desde 1933, Berlim conspirava contra Viena, até que na primavera de 1938, a pressão se tornou insustentável. Magda, enquanto isso, via Joseph mergulhar de cabeça na campanha propagandística pelo Anschluss, a anexação da Áustria. Em março daquele ano, os tanques alemães entraram em Viena sem disparar um único tiro. Um plebiscito fraudulento selou a união e o mundo assistiu paralisado. Mas a máquina nazista não pararia por aí. Poucos meses depois, os olhos se voltaram para os Sudetos, região tcheca de maioria germânica. Enquanto as potências europeias se reuniam em Munique em setembro de 1938, Goebbels orquestrava de Berlim uma enxurrada de filmes e discursos, inflamando o nacionalismo alemão. Mais uma vez, a Europa capitulou. Chamberlain voltou para casa agitando um papel inútil, enquanto Hitler, sorridente, engolia outro pedaço do continente. Magda, testemunha privilegiada daqueles jogos de poder, deve ter sentido um misto de orgulho e náusea ao ver Joseph esboçar, em poucas semanas, um novo livro. Adolf Hitler, um homem que faz história. A obra, planejada para 1939, foi vetada, provavelmente pelo próprio Führer, que não queria concorrência em seu culto à personalidade. Um presságio. Porque em 1939, a história que Hitler faria seria escrita com sangue. Insatisfeito com os Sudetos, o Reich esmagou o que restava da Tchecoslováquia na primavera. Dessa vez, Londres e Paris, humilhadas em Munique, começaram a se armar. Quando as reivindicações nazistas recaíram sobre a Polônia, o ultimato foi claro: qualquer invasão seria uma declaração de guerra. Hitler, é claro, ignorou. Em 1º de setembro de 1939, as divisões alemãs cruzaram a fronteira. 2 dias depois, o mundo mergulhava na Segunda Guerra. Para os Goebbels, porém, a guerra inicial foi um período de privilégios. Enquanto a Blitzkrieg arrasava a Europa, Joseph se tornava ainda mais indispensável, moldando a narrativa de uma Alemanha sitiada por inimigos cruéis. Uma inversão cínica onde o agressor se fazia de vítima. Magda, por sua vez, mantinha as aparências, sorrindo em eventos públicos como a primeira-dama não oficial do regime. Seu casamento, porém, era um cadáver ambulante. Depois da intervenção de Hitler na crise de 1938, a união se transformará em um acordo frio, uma fachada útil. Ambos sabiam que o divórcio era impensável. O Führer não toleraria escândalos. Então aceitaram a farsa, uma trégua sem paz, onde as brigas, outrora frequentes nos diários de Joseph, agora rareavam, substituídas por um silêncio opressor. Enquanto isso, a guerra seguia seu curso triunfal, pelo menos para os nazistas. A Polônia foi esmagada em semanas. Em 1940, a Wehrmacht varreu a França em um mês, deixando Paris aos pés de Hitler. A Grã-Bretanha sozinha resistia, mas mesmo ela poderia ter caído se o Führer não tivesse virado as costas ao Ocidente. Porque em 1941, seus olhos já brilhavam com outra obsessão, o leste. E lá na estepe russa, o destino do Reich e dos Goebbels começaria a se selar. Em junho de 1941, o Reich desferiu seu golpe mais ambicioso e mais fatal. A Operação Barbarossa irrompeu como um furacão sobre a União Soviética, a maior invasão terrestre da história. Com 3 milhões de soldados alemães avançando em uma frente de milhares de quilômetros. No início, o sucesso foi esmagador. Divisões blindadas cortavam a estepe como facas quentes em manteiga, cercando exércitos soviéticos inteiros. Até o inverno de 1941, as tropas de Hitler estavam às portas de Moscou e Leningrado, sufocando a capital soviética em um cerco que duraria quase 1000 dias. Pela primeira vez, a vitória total da Alemanha sobre a Europa parecia não apenas possível, mas inevitável. O continente inteiro tremia sob a sombra da suástica. Enquanto os canhões trovejavam no leste, Magda Goebbels assumia um papel cada vez mais central no teatro doméstico da guerra.
Ela se tornou o rosto idealizado da mulher nazista, a esposa devotada, a mãe exemplar, a enfermeira abnegada. Treinou-se como voluntária da Cruz Vermelha, posou para fotografias em hospitais militares. Seus gestos cuidadosamente coreografados para inspirar milhões de alemãs a suportar as privações enquanto seus maridos e filhos sangravam nas frentes. A propaganda não perdia a chance de destacar que seu filho mais velho, Harald, fruto do primeiro casamento, pilotava caças da Luftwaffe, um herói ariano em combate. E como Eva Braun, a companheira não oficial de Hitler, não podia receber dignitários estrangeiros, afinal, o Führer precisava manter as aparências de solteiro austero. Coube a Magda e Joseph a tarefa de seduzir aliados e vassalos com jantares em Berlim. Reis fantoches da Europa ocupada, colaboracionistas franceses, generais romenos, todos desfilavam pelo salão dos Goebbels, onde o champanhe fluía enquanto, a poucos quilômetros dali, os trens da morte partiam para o leste. E é aqui que a história de Magda se torna não apenas trágica, mas grotesca. Porque enquanto ela sorria para as câmeras e servia canapés a diplomatas, o regime ao qual dedicara sua vida estava perpetrando o maior crime da humanidade. Em 1933, quando os nazistas assumiram o poder, 500 mil de judeus viviam na Alemanha, uma minoria pequena, mas visível. A estratégia inicial foi clara: torná-los párias, roubar-lhes a dignidade, forçá-los a fugir. As leis de Nuremberg os despojaram da cidadania, pogroms como a Noite dos Cristais transformaram ruas em campos de batalha, sinagogas ardiam enquanto a polícia assistia. Mas a invasão da Polônia em 1939 mudou tudo. De repente, o Reich controlava 3 milhões de judeus poloneses. A solução final deixou de ser uma ameaça velada para se tornar um plano meticuloso. Campos de extermínio foram erguidos em território ocupado, câmaras de gás testadas, fossas comuns cavadas. 6 milhões de vidas seriam apagadas em nome de uma ideologia doentia. Magda sabia. Não poderia ser de outra forma. Como esposa do ministro da propaganda, ela tinha acesso a informações que a maioria dos alemães nem sonhava. E, no entanto, há algo de perturbadoramente revelador em seu passado. Ela fora criada por anos como filha adotiva de Richard Friedlander, um judeu. Namorara Tchen Arlosoroff, um sionista, em sua juventude. Não há registros de que compartilhasse o ódio visceral de Joseph pelos judeus. Quando questionada sobre as perseguições, sua resposta era uma mistura de covardia e submissão. É a vontade do Führer. Meu marido deve segui-la. Uma desculpa esfarrapada, especialmente vinda de uma mulher que, em outros momentos, demonstrava uma astúcia política afiada. Mas o silêncio de Magda foi cúmplice. Ela não moveu um dedo para salvar Friedlander, seu antigo tutor, que desapareceu em um campo de concentração em 1939. Não há evidências de que tenha ajudado a família Frank, que a acolhera em 1914, quando ela e a mãe fugiam da Bélgica em guerra. Poderia ter usado sua influência para salvar alguém, um conhecido, um antigo empregado, uma criança. Em vez disso, escolheu fechar os olhos. Talvez por medo, talvez por conveniência, ou talvez porque, no fundo, o preço da dissidência era alto demais para quem já desfrutava dos privilégios do poder. Ironicamente, foi justamente a arrogância que alimentou o Holocausto que começou a ruir o Reich. Hitler e seus generais, embriagados por vitórias fáceis, acreditaram que a URSS cairia como a França. Mas o inverno russo de 1941 a 42 provou que a Wehrmacht não era invencível. As divisões alemãs congelaram nos arredores de Moscou, Leningrado resistiu, faminta, mas indomável. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Japão arrastava os Estados Unidos para a guerra com o ataque a Pearl Harbor. Em dezembro de 1941, o destino da Alemanha selou-se. Agora ela enfrentava uma coalizão de gigantes, a URSS no leste, os americanos e britânicos no oeste. A partir de 1942, a maré virou. Stalingrado tornou-se o túmulo do 6º Exército Alemão. No norte da África, Rommel foi esmagado. A Itália desmoronou e Harald, o filho de Magda, foi capturado pelos aliados, uma ferida aberta que a perseguiria até o fim. Em Berlim, o otimismo dos primeiros anos deu lugar a um desespero disfarçado. Magda, que antes exibia lealdade inquebrantável, agora permitia-se murmúrios de dúvida. Em 1944, chegou a declarar publicamente que Hitler estava delirando sobre a guerra, uma heresia perigosa em um regime onde as paredes tinham ouvidos. Mas sua desilusão era seletiva. Porque, apesar de tudo, quando o colapso final se aproximou, ela não hesitaria em arrastar seus 6 filhos pequenos para a morte, preferindo o veneno a render-se aos inimigos que seu marido ajudara a criar. A queda do Reich não seria apenas militar.
seria moral. E Magda Goebbels, a primeira-dama não oficial do Terceiro Reich, carregaria consigo até o último instante o peso dessa contradição. A mulher que sorria para as câmeras enquanto milhões morriam, que criticava Hitler em segredo mas o servia em público, que amava seus filhos mas os condenou ao mesmo fim que escolheu para si. Uma vida construída sobre mentiras não poderia terminar de outra forma. Havia momentos, porém, em que Magda exibia um fanatismo inquebrantável pela causa nazista. Um deles foi o discurso inflamado de Joseph Goebbels no Sportpalast de Berlim, em 18 de fevereiro de 1943, quando o ministro incitou a multidão a clamar por uma guerra total. Lá estava ela ao lado do marido, com as duas filhas mais velhas, Helga e Hildegard, como símbolo vivo da família modelo do Reich. A despeito de suas dúvidas privadas, continuou a visitar Hitler sempre que ele estava em Berlim, mantendo-se como uma de suas confidentes mais próximas. Sua postura diante do colapso iminente era um enigma. Ora parecia desiludida, ora reafirmava sua lealdade. E se de fato nutria um crescente ceticismo em relação ao Führer, não era sem razão. Em 1944, Hitler já não passava de uma figura delirante, rejeitando as estratégias racionais de seus generais em favor de manobras militarmente insustentáveis. Persistia na crença dogmática de que os aliados ocidentais romperiam com Stalin, unindo-se contra o perigo vermelho, uma ilusão que nunca se materializou. Pelo contrário, no verão daquele ano, os aliados abriram a frente ocidental na Normandia, como Stalin há muito exigia, esmagando as forças alemãs entre três frentes: leste, oeste e Itália. Até a primavera de 1945, os exércitos britânico, americano, canadense e francês avançavam pela Alemanha Ocidental, enquanto os soviéticos cruzavam o Elba rumo a Berlim. Para famílias como os Goebbels, a ameaça vermelha era uma sentença de morte. Enquanto muitos nazistas de alta patente cogitavam fugir, Magda e Joseph permaneceram ao lado de Hitler, trancafiados no coração da capital. Em abril, transferiram as crianças de sua propriedade rural para a Vila Savielense, nos arredores de Berlim, onde o troar da artilharia já se fazia ouvir ao longe. No dia 22, com o Exército Vermelho cercando a cidade, as 6 crianças foram levadas para o Führerbunker, o abrigado subterrâneo abaixo da chancelaria do Reich, o último reduto do Terceiro Reich. Hitler e sua comitiva haviam se mudado para lá em janeiro. Até o fim de abril, o local se transformará em um antro de desespero, onde o Führer, sombrio, recebia os últimos cumprimentos de seus leais, muitas vezes descartando-os com desdém por tê-lo falhado. Os Goebbels, no entanto, não eram desses. Permaneceram até o fim. Em um gesto vazio de poder, Hitler alterou a linha de sucessão em seu testamento, nomeando Goebbels como seu herdeiro político, um título sem valor em um império já em chamas. O que se seguiu nos últimos dias de abril e no fatídico 1º de maio é conhecido nos contornos gerais, mas as motivações dos Goebbels permanecem um mistério perturbador. Hitler, decidido a não cair nas mãos dos soviéticos, escolheu o suicídio. Goebbels, por sua vez, já havia dado pistas de seu destino meses antes. Em fevereiro de 1945, em uma transmissão de rádio, insinuara que a vida de suas crianças não teria sentido se o nazismo perecesse. Em 15 de abril, com Berlim sitiada, publicou um artigo no Das Reich questionando: valeria a pena viver se o Terceiro Reich caísse? Tudo indica que por meses ele e Magda ponderaram o suicídio e o assassinato dos filhos, como alternativa à derrota. Quando figuras do regime ofereceram ajuda para tirar as crianças de Berlim, Magda recusou todas. Um plano, ainda que nebuloso, parecia traçado. E então, enquanto as bombas sacudiam o Führerbunker, Hitler casou-se com Eva Braun na noite de 29 de abril. No dia seguinte, o casal se matou. Por algumas horas, Joseph Goebbels tornou-se o novo chanceler de um Reich que já não existia. Seu único ato oficial? Orquestrar o extermínio de sua própria família. Na tarde de 1º de maio, Helga, 12 anos, Hildegard, 11, Helmut, 9, Old, 8, Eda, 6 e Eide, 4 foram assassinados. Os relatos divergem. Uns dizem que o dentista da SS, Helmut Kunsch, injetou morfina nas crianças antes de esmagar cápsulas de cianeto em suas bocas. Outros, que o médico de Hitler, Ludwig Stumpfegger, sedou-as com bebidas adoçadas antes da dose letal. Mas há um consenso: foi Magda quem executou o ato final, administrando o veneno aos 6 filhos. Em seguida, ela e Joseph subiram ao jardim da chancelaria, onde ingeriram cianeto e ordenaram aos guardas que os alvejassem para garantir a morte.
Seus corpos foram queimados com gasolina, mas os soldados soviéticos, ao ocuparem o local no dia seguinte, ainda encontraram os restos carbonizados no mesmo lugar. Os homens da SS, em sua pressa, sequer os enterraram. 2 dias depois, as tropas russas desceram até o Führerbunker e depararam-se com o epílogo de uma tragédia que transcende a história: o cadáver de Hitler, o de Eva Braun, e, espalhados pelos aposentos, os pequenos corpos das crianças Goebbels, vítimas não da guerra, mas da ideologia que seus pais serviram até o último suspiro. Magda, que um dia posou para fotografias como a mãe perfeita da nação ariana, escolheu, no fim, não a redenção mas a aniquilação. Um ato tão calculado quanto sua vida, a derradeira prova de que, para alguns, a lealdade ao monstro valia mais do que a humanidade de seus próprios filhos. Quando os soldados soviéticos invadiram o Führerbunker, depararam-se com um quadro que desafiava até a imaginação mais sombria: 6 crianças, vestidas com seus pijamas, fitas nos cabelos, deitadas em suas camas como se dormissem, exceto pelo fato de que estavam mortas. Corpos pequenos, inocentes, transformados em vítimas finais de um regime que já havia ceifado milhões. Levados para autópsia, seus restos jamais receberam sepultura digna. As autoridades soviéticas, em sua obsessão por apagar até a memória dos nazistas, enterraram e desenterraram os corpos repetidas vezes, como se o próprio Stalin hesitasse entre exibir os troféus de sua vitória ou enterrá-los para sempre no esquecimento. Os restos de Magda e Joseph Goebbels compartilharam o mesmo destino incerto, espalhados, perdidos, talvez reduzidos a cinzas em algum lugar desconhecido. Nenhum marco, nenhuma lápide, nenhum lugar para onde dirigir a culpa ou a piedade. Magda Goebbels não foi apenas uma espectadora do terror nazista, foi uma de suas arquitetas mais visíveis. Sua ascensão ao coração do regime começou em 1930, quando, recém-divorciada e em busca de propósito, encontrou no partido nazista uma causa que preenchia o vazio de sua vida pessoal. Em 1931, já envolvida com Joseph Goebbels, considerou o casamento, mas não por amor, era uma aliança estratégica, abençoada, ou melhor, ordenada pelo próprio Hitler. O casal se tornou o retrato propagandístico da família ariana ideal, bela, numerosa, impecável. Magda, na ausência de uma primeira-dama oficial, assumiu o papel com maestria, sorrindo para as câmeras ao lado de seus filhos, enquanto o marido orquestrava a máquina de mentiras do Reich. Mas por trás da fachada, o casamento era um campo minado de traições. Ambos mantinham casos extraconjugais, e quando um deles ameaçou virar escândalo em 1938, foi Hitler quem interveio, vetando o divórcio. Afinal, a imagem da família perfeita não podia ruir, nem mesmo quando construída sobre hipocrisia e ódio. E aqui reside o paradoxo mais perturbador de Magda, uma mulher criada parcialmente por um pai adotivo judeu, que na juventude namorou um homem judeu e nunca demonstrou antissemitismo genuíno, transformou-se na primeira-dama não oficial do regime mais antissemita da história. Criticava a guerra em particular, mas servia a Hitler com devoção cega. Desprezava a violência, mas justificava o extermínio. Sua lealdade não era ideológica, era pessoal, quase doentia. E foi essa mesma lealdade que nos últimos dias de abril de 1945, a levou a uma decisão que ultrapassa os limites da compreensão humana. Ela poderia ter fugido. Berlim ardia, os soviéticos avançavam, e Magda Goebbels tinha meios, contatos e até mesmo a desculpa perfeita: salvar seus filhos. Mas em vez disso, escolheu arrastá-los para o inferno do Führerbunker, onde na tarde de 1º de maio, um dia após Hitler atirar em si mesmo, ela mesma envenenou cada uma das 6 crianças, uma a uma. A mais velha, Helga, tinha 12 anos. A mais nova, Heidi, apenas 4. Não havia necessidade. Não havia ordem. Não havia nem mesmo a sombra de uma justificativa militar ou política. Foi um ato de fanatismo puro, a culminância de uma devoção que superava até o instinto materno. Joseph, é verdade, não tinha saída. Capturado, seria julgado e enforcado como os demais hierarcas. Mas Magda provavelmente enfrentaria alguns anos de prisão, no máximo. Seus filhos não tinham culpa alguma. E, no entanto, ela preferiu a morte à ideia de que eles crescessem em um mundo sem Hitler, sem o Terceiro Reich. Essa escolha, calculada, fria e irrevogável, revela a essência do mal nazista. Não era apenas uma máquina de guerra, mas uma seita que exigia o sacrifício final de seus seguidores, mesmo quando a causa já estava perdida. Como explicar uma mulher tão cheia de contradições? Uma mãe que posava para fotos como símbolo de pureza ariana, mas que no fundo, era movida por uma lealdade cega a um homem que jamais a amou de verdade.
Uma intelectual que lia Nietzsche e Goethe, mas que se curvou a um regime que queimava livros. Uma sobrevivente que no fim, escolheu nada em vez da vida. Talvez a resposta esteja justamente na ausência de lógica. O nazismo não era uma ideologia para ser compreendida, mas um abismo para o qual seus seguidores saltavam de olhos abertos. E seus filhos? Eles não tiveram escolha. Sua única culpa foi nascer no lugar errado na hora errada para os pais errados. Hoje seus corpos, se ainda existirem, estão perdidos, como se até a terra se recusasse a guardá-los. Mas sua memória permanece, não como símbolo do mal que cometeram, mas do mal que sofreram. Um lembrete de que no coração das trevas, as vítimas mais inocentes são sempre as primeiras a cair.